Sabemos que uma integral definida de a até b de uma função f de x, y tem uma interpretação geométrica. Se você entender bem a interpretação geométrica de uma função com uma variável só, vai ficar bem mais fácil de você entender a interpretação geométrica de uma função com duas ou mais variáveis. Tá? Então, a integral definida ela nasce no contexto de calcular área de uma região. Tá bom? Então, nós temos o gráfico de uma função com uma variável só, supondo uma função contínua. Sabemos que o gráfico de uma função com uma variável só é uma linha no R2, definida num conjunto dos reais, caso ela não haja restrições. E o meu domínio de integração aqui é um pedaço dos reais, que é o intervalo AB. Então aqui a minha função está sendo considerada no intervalo de A até B. Ora, uma integral definida está relacionada com a área de uma região que é limitada pelo gráfico da função e o eixo x. Tá? Mas isso é sempre área? Bom, vai depender da imagem dessa função nessa região, nesse território. O gráfico dessa função está sempre acima do plano xy? Então nós temos uma condição. Se f de xy tem imagem sempre maior ou igual a zero, nessa condição aqui, essa função tem imagens positivas, logo o gráfico está acima do eixo x. Então uma integral definida irá somar todos esses segmentos de reta, são infinitos segmentos de reta. Daí eu tenho a noção de área. Tá? Eu não posso ficar aqui listrando o tempo todo, mas eu tenho toda essa área aqui, dessa região. Tá bom? Então se a minha função tem imagem maior ou igual a zero, se o gráfico está acima do eixo x, a integral definida é a área. Se, porventura, a minha função tiver imagem abaixo do eixo x, se a minha função tiver a função aqui abaixo do eixo x, a minha integral não me dá a área, ela vai me dar exatamente o oposto da área. E se a minha função, vou colocar aqui, ó, se a minha função tem imagens todas negativas, a minha integral definida de A até B me dá o oposto da área. E se a minha função tem gráfico ora acima e ora abaixo do eixo x, a minha integral definida me dá a diferença entre as áreas que estão acima do eixo x e as áreas que estão abaixo do eixo x. Tá? Então, se alguém me pergunta qual a interpretação geométrica de uma integral definida, a resposta, no geral, é essa aqui. Uma integral definida me dá a diferença entre as áreas que estão acima do eixo x e as áreas que estão abaixo do eixo x. Logo, se a função só tem área acima, a integral me dá a própria área. Se a função tem só região abaixo, me dá o oposto da área. E, no geral, se tem regiões acima e abaixo, ela me dá a diferença entre as áreas. Tá bom? Uma observação aqui nesse contexto é que quando você calcula a integral da função 1 de A até B, você acha a primitiva, é x, joga os limites, aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, joga o limite final menos o limite inicial. Então, quando você aplica a integral de 1, você encontra o resultado b menos a, que é justamente o comprimento do intervalo. Tá? Então, a integral de 1 sempre me dá o comprimento do intervalo. E uma integral de uma função qualquer, se essa função tiver imagem sempre positiva, me dá a área compreendida entre o gráfico e o eixo x. Essas são as duas aplicações imediatas de integral simples. Tá bom? Bom, isso agora nos ajuda a entender as integrais duplas. O que muda no conceito de integral dupla? Bom, a primeira novidade é a notação. Tá? Uma integral dupla
é aplicada sobre uma função com duas variáveis, com até duas variáveis, né? Pode ser só com x ou só em y, ou uma constante, ou uma função no geral com x e y, dx e dy. Então, olha só, então a notação é a primeira novidade. Uma função com duas variáveis, nós já vimos, e o domínio dela, caso não haja restrições, é todo o R2. E o domínio de integração vai ser um subconjunto do R2. Observe que isso também acontece aqui na integral simples. Uma função com uma variável só tem por domínio, caso não haja restrições, todos os reais. E o domínio de integração é um intervalo, que é um subconjunto do domínio geral da função. Então, o domínio de integração é sempre um subconjunto do domínio da função. Uma função aqui com duas variáveis tem por domínio natural todo o R2. O domínio de integração é um pedaço desse R2, que é uma região D, uma região R, é uma região plana, tá? Então, essa é a primeira novidade. Bom, como nós resolvemos uma integral dupla? Tá? Você tem que saber descrever a região D. Então, eu vou ter que descrever essa região D em termos de variação de x e de y. Então, tem a minha integral dupla, a minha função com duas variáveis, dx, dy. Se você quiser, você pode colocar aqui uns parênteses, para melhorar a visualização, para você perceber que a integral que está dentro, mais perto, né, da função f, faz referência aos limites de x. E a integral que está fora faz referência com essa notação aqui às variáveis de y. Tá? Então, se aqui eu tenho a seguinte notação, integral variando de fora, de A até B, e a de dentro, de C até D, nós temos que a minha região é definida por x variando entre C e D e y variando entre A e B. Tá claro, gente? Então, a integral que está mais por fora faz referência à notação que está mais por fora. A integral que está mais por dentro faz referência à notação que está mais por dentro. Tá bom? E você pode inverter isso. Tá? Se todos os limites aqui forem constantes, você pode inverter aqui a ordem de integração e resolver numa ordem trocada, caso seja mais conveniente, né, dependendo aqui da dificuldade da expressão da função f de x, y. Tá? Uma curiosidade, quando você lê uma expressão como essa, né, essas inequações aqui, esse sistema de inequações, qual é a interpretação que você deve perceber? Qual é a interpretação geométrica, né, que você concebe? Um exemplo, deixa eu tomar aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo só para ilustrar. Quando eu escrevo assim, o que é x variando entre 0 e 1? Se você perguntar a qualquer amigo seu o que é isso aqui geometricamente, a maioria vai responder que é um intervalo. Né? E está errado? Não, não está errado. Mas quem responde que esse sistema aqui de inequações se refere ao intervalo é porque está pensando nessa dimensão, nos reais. X igual a 0, que é o limite inferior, nos reais é um ponto. X igual a 1, que é o limite superior desse intervalo, limite máximo, também é um ponto. X variando entre 0 e 1, x maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1, são todos os pontos entre x igual a 0 e x igual a 1. Então tem um intervalo. Mas se eu estiver pensando no R2, a interpretação muda. Tá? Lembra aqui, o que é x igual a 0 nos reais? Ah, é só um ponto. Ótimo. O que é x igual a 0 no R2? X igual a 0 no R2 vai além do ponto. X igual a 0 é toda uma reta que coincide com o eixo y. É ou não é? O que é x igual a 1? Ah, depende. Nos reais é um ponto.
No R2, é uma reta. Olha a interpretação geométrica, como fica mais... É diferente. É claro que o x igual a zero, quando corta o eixo x é um ponto, quando corta aqui também é um ponto. Mas no R2, x igual a zero é uma reta, x igual a 1 é uma reta. Então, quando eu vejo esse sistema de inequação aqui, e penso nos reais, a minha interpretação é um intervalo. Mas se eu estiver pensando sobre o R2, a minha interpretação vai além do intervalo. É toda essa faixa. Tá? Eu posso pensar assim, são todas as retas compreendidas entre as retas x igual a 0 e x igual a 1. Tá? E qual a interpretação disso no R3? Eu vou deixar por sua conta. Uma interpretação desse sisteminha aqui nos reais é um intervalo. A interpretação geométrica desse sisteminha no R2 é uma faixa compreendida entre as retas x igual a 0 e x igual a 1. E qual a interpretação geométrica desse sistema no R3? Então pensa, depois você me fala no nosso encontro. Tá bom? Então tá aqui. A integral dupla, a primeira questão é a notação e a descrição dos limites tem essa referência. Na dúvida, você coloca os parênteses. Tá? Daí você tem a descrição através desse sistema de inequações. Lembrando que o seu raciocínio está sobre o R2 agora. Então, olha só, a equação mais simples, x igual a 0, no R2 ela é uma reta. Tá? Então aqui nós temos esses limites inferiores e superiores do intervalo. Na verdade, são 4 fronteiras. Tá? São 4 linhas, são 4 traços que limitam uma região D, que é o nosso domínio de integração. Então já vamos fazer um exemplo para ilustrar isso, mas a primeira novidade é essa. Tá? A segunda novidade são as aplicações. Tem algumas aplicações imediatas e tem outras aplicações, dependendo da área que a gente estiver trabalhando. Tá? Então a primeira aplicação é, eu tenho uma integral dupla de uma função com 2 variáveis, definida numa região D, relacionadas a x e y. Bom, o primeiro caso que nós fizemos aqui, lembramos lá de cálculo 1 qual era a interpretação geométrica de uma integral de uma função variável só. O gráfico lá era uma linha. Agora temos uma situação diferente. Nosso gráfico agora não é mais uma linha. O gráfico de uma função com 2 variáveis, no geral, é uma superfície, que eu estou supondo aqui uma superfície contínua. Tá? O domínio dela é todo o R2. Ótimo. Mas o meu domínio de integração vai ser um subconjunto desse R2. Então aqui, ó, o meu domínio da função seria todo o R2. Mas o que eu estou considerando aqui é só um pedaço do R2. Se for esse pedaço aqui, parece que é um retângulo. Tá? Então essa aqui é a minha região D. E esse aqui é o gráfico da função f. Então qual é a aplicação imediata dentro desse contexto? É similar ao que nós vimos agora há pouco para a integral simples sobre uma função com apenas uma variável. Lembra lá. Com a mesma suposição, se a minha função tem imagem maior ou igual a 0, ou seja, se o gráfico está acima do plano xy, essa integral aqui vai somar infinitas imagens. Então eu vou medir, de certa forma, esse espaço aqui entre o gráfico da função f e a região D. Então eu vou medir esse espaço. Então uma aplicação imediata aqui é o cálculo do volume. Tá? Então isso aqui vai me dar o volume de um sólido W. Vocês conseguem visualizar um sólido W aqui? Esse sólido W tem um teto, que é a superfície F, ele tem uma base, que é a região D, e tem 4 paredes. Então todos os sólidos com esse formato, um sólido que a base dele é um pedaço do plano XY, e o teto dele é o gráfico da função f, você pode modelar através de uma integral dupla. Você coloca a base dele descrita
né, aqui na região D, você coloca o teto, a função que definiu o teto, dentro da integral. Então, o volume de um sólido, com essas características, com esse modelo, pode ser escrito através de uma integral dupla, onde a função que faz papel de teto entra aqui dentro da integral e a região que define a base do sólido vai ser o domínio de integração. Então, essa é uma aplicação imediata da integral dupla. A outra aplicação imediata é similar ao que nós fizemos agora há pouco, também lá para integral simples. A integral de 1. O que a integral de 1 mede? O que ela faz? Tá? A integral simples de 1 me dá o comprimento do intervalo. É uma integral definida de A até B de 1 me dá o comprimento do intervalo, que é B menos A. E a integral dupla de 1? Vai me dar algo parecido. Se eu pensar aqui na interpretação geométrica como essa, a integral de 1 é o plano z igual a 1. Tá? Então você pode falar assim, não, que dali também me dá um volume. Tudo bem, posso pensar em volume. Só que aqui a equação é z igual a 1, que você sabe que é um plano. Z igual a 0 é o plano xy, z igual a 1 é um plano paralelo ao plano xy. É um plano horizontal aqui, ó, que corta o z em qual nível? No nível 1. Então, integral dupla de 1 é um caso particular dessa superfície aqui acima. Aqui eu tenho um gráfico qualquer de superfície. Aqui não. Aqui o teto do meu sólido é sempre um plano. E que plano é esse? É o plano z igual a 1. Ah, minha região D, eu estou colocando aqui um retângulo, mas pode ser uma região D qualquer. Tá? Minha região D aqui é qualquer região D, é um pedacinho do R2. Ora, um sólido que tem a base, uma região D dada, e a altura é sempre igual a 1, o volume desse sólido vai ser a área da base, a área da região D, vezes a altura, vezes 1. Não é isso? É como se eu calculasse aqui simplesmente a área da base. Tá? Imagina que você está numa sala e a base, o chão, né, da sala, é a região D. Ora, qual é a área da sala? A área da sala é a área da região D. Ah, não, mas eu vou fechar essa sala e vou construir uma piscina ali de 1 metro de altura. Qual é o volume dessa piscina? Que tem a mesma base, só tem altura 1. Ah, vai ser a área da base vezes 1. Tá? Então, se a minha sala tem 4 por 4, a área da base é 16 metros quadrados. Ah, mas eu vou fazer uma piscina aqui de 1 metro de altura. Então, o volume da piscina vai ser 16 metros cúbicos. Então, percebe que o 16 é o mesmo? O que vai mudar, é claro, é a unidade. Tá? Então, a integral dupla de 1, calcula o volume. Calcula. De que sólido? Há um sólido que tem a base qualquer e a altura sempre 1. Então, o escalar vai ser a área da base. Então, na prática, a integral dupla de 1 me dá a área da região D. Tá? E isso vem lá vai no mesmo sentido da integral de 1, simples. Lembram? Deixa eu voltar lá no slide. Olha aqui. A integral de 1, simples, me dá o comprimento do intervalo. A integral sobre 1, de 1, dupla, me dá a área da região. Parei aqui. Me dá a área da região. Então, é como se a integral aplicada sobre o número 1, ela sempre calcula o que a integral está considerando. Se a integral está considerando um intervalo, ela, como se fosse assim, ela mede o intervalo. Então, ela me dá o comprimento. Se a integral está considerando uma região plana, ela, entre aspas, né, ela vai medir essa região plana. Ela vai me dar a área da região plana. Então, a integral aplicada sobre 1 sempre mede o que a integral varre, o que a integral considera. Tá? Então, essas são as duas aplicações imediatas. Existem outras aplicações. Depois a gente vai ver com mais calma. Tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Já mostrei um pouquinho de slides a seguir, mas é um exemplo. Está aqui, ó. Calcule o valor das integrais inteiradas. Tá? Observa aqui, o item A.
tenho uma função x2 vezes y, o item B x2 vezes y. É a mesma função que eu estou integrando. E a região D? É a mesma região? No item A, o x está variando de quanto até quanto? Olha aqui. Qual é a variação do x? É de 0 até 3 ou é de 1 até 2? Na dúvida, coloco os parênteses. Tá? Como o x é a última, está fazendo referência à integral que mais de fora. O x está variando de 0 até 3. E o y? O y está variando de quanto a quanto? De 1 até 2. Tá? E aqui? O x está variando de quanto a quanto? Note agora que o x está mais por dentro. O x está variando de 0 a 3 e o y está variando de 1 a 2. Então, essas duas integrais estão descritas, a princípio, de forma diferente. Mas elas são equivalentes? Elas são inteiradas? São. Tá? Se você está calculando uma integral que considera a região D, aqui é uma região D, e aqui é a mesma região D, aqui é aplicada sobre uma função, e aqui é aplicada sobre a mesma função, então é o mesmo problema. Descrito, né, um pouquinho diferente, mas é o mesmo problema. Tá? Então vamos resolver. Vou resolver um deles, depois você resolve o outro, só para verificar, né, para ilustrar um exemplo aí que não faz diferença a ordem de integração. Não importa se você integra dy dx ou dx dy, o resultado vai ser sempre o mesmo. A diferença é que, dependendo da função, uma ordem ou outra é mais fácil de você resolver a integral. Então essa já é uma ferramenta útil. Você pode inverter a ordem de integração, você pode trocar se você achar conveniente. Tá? Então no item A, vou resolver primeiro a integral de dentro. Tá? Vou resolver aqui abaixo um pouquinho. Vou chamar aqui de I. E vou resolver a integral I. A parte. Depois eu substituo ali. A integral I fala o seguinte. É a integral definida de 1 até 2 da função x ao quadrado y dy. Você sabe derivar parcialmente uma função com relação a x ou y ou outra variável. Então, com essa notação aqui, eu tenho na minha função x e y, mas aqui é dy. Então é como se fosse uma integral parcial. Tá? Só quem é variável aqui é a incógnita y nesse momento. O x você vai tratar como se fosse uma constante. Ora, se é constante, você pode colocar em evidência. Sai da integral. E fica só a integral de y dy. Repete a constante. Vou integrar então. Qual a integral de y? É y ao quadrado sobre 2. Com... Atenção, quem está variando aqui? É bom você indicar isso. Né? Quem está variando aqui é o y. Então é o y variando de 1 até o y igual a 2. Essa é a função primitiva. Pega a primitiva e joga o limite final. Quanto que vale tudo isso aqui? Toda essa expressão, quando o y vale 2. 2 ao quadrado, 4. Divide por 2, 2. Então ficamos com 2x2. Menos, quanto que vale essa expressão aqui, a função primitiva, no limite inicial, quando y vale 1. Repete a constante, 1 ao quadrado é 1, sobre 2. Aqui nós temos 2x2 menos meio x2. Então é 1,5. Não é verdade? É 3 meios x2. Então esse é o resultado final? Não. Esse é o resultado da integral de dentro, que nós chamamos de I. Tá? Vou voltar aqui e vou continuar. Ó. A integral de fora de 0 até 3. Agora substitui o resultado. A integral de dentro deu 3x2 sobre 2. Caímos numa integral agora só na variável x. Então, novo problema, você resolve ele.
é uma integral que dá para resolver de imediato. O 3/2 sai. Não é verdade? Coloque em evidência. Aqui você vai se preocupar só com a integral de x2, que é um polinômio. Soma 1 no expoente e divide por esse expoente. Tá? Achamos a primitiva. Posso simplificar aqui. Então o resultado é x3 ao cubo, né, sobre 2, com x variando de 0 a 2, a 3. De 0 a 3. Quanto que dá essa função aqui quando x vale 3? 3 ao cubo é 27/2, menos, quanto que dá essa expressão aqui quando o x vale 0? Ah, é 0. Então esse aqui é o resultado final. Tá bom, gente? Então esse é um exemplo de como se calcula uma integral dupla. Se você já conhece, né? Você já conhece a função que você vai integrar e você já conhece os limites de integração. Então você resolve primeiro a de dentro, na variável indicada. Eu prefiro resolver a parte, como eu fiz aqui. Resolvi, o resultado vou lá e substituo na integral e continuo o problema. Então, integral dupla, você vai ter pelo menos 2 integrais aí para você resolver. Tá bom? Então, o item B eu vou deixar para você fazer. Você vai resolver primeiro aqui a integral com relação a x, a parte, ver quanto que dá. Depois o resultado substitui nesse esquema e continua a integral com relação a y. E uma vez que é a mesma região do item A e a mesma função indicada no item A, o resultado do item B também vai ser o mesmo, 27/2.